pessoal, meu nome é Márcio Silva Andrade, eu vou ser o seu professor de administração financeira nesse módulo, tá certo? Hoje iremos começar a nossa primeira aula. Sou administrador de formação, especialista em gestão organizacional e professor das cadeiras de contabilidade e finanças do IFTM Campus Paracatu. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. O pensamento financeiro, ele está em várias atividades do nosso dia a dia, né? Então, como foco dessa aula, nós iremos apresentar o conceito de finanças e qual a sua importância na gestão das empresas de um modo geral, inclusive mais para frente falar sobre a gestão da própria vida financeira pessoal. Então nós vamos falar sobre como controlar as finanças empresariais, né? O pensamento financeiro, ele está envolvido num contexto em que quase todas as atividades em que desenvolvemos no nosso dia a dia, elas envolvem decisões ligadas à área financeira. Por exemplo, uma compra mensal que nós temos que fazer de mantimentos no supermercado, ou aquelas decisões que vão envolver um grande volume de dinheiro, que a compra, por exemplo, do sonho da casa própria do brasileiro, que é um pouco diferente do sonho americano, que é adquirir o seu primeiro $1 milhão. Nós também, mais para frente, iremos explicar, inclusive, sobre essas diferenças, né? Então, vamos entender como isso funciona. Tanto na situação de fazer uma compra dentro de um supermercado, quanto escolher se compra ou não aquela casa própria, para que a gente possa realizar bons negócios, ou seja, sair bem financeiramente, é necessário uma avaliação, uma pesquisa e a realização de alguns controles para gerir bem o seu dinheiro. Então, nesse módulo de finanças, nós vamos tentar explicar o porquê que, para que uma empresa seja bem-sucedida e contemple todos os seus objetivos aos quais ela se propõe desde o momento da sua fundação, e também para atingir o seu objetivo principal, que é o lucro, tanto no seu processo de planejamento como na sua execução, é fundamental que se desenvolvam também alguns controles confiáveis da movimentação de todos os recursos financeiros envolvidos. Se esses controles forem bem elaborados, podemos dizer que nós teremos uma boa gestão financeira. Então, para que a gente possa continuar o nosso aprendizado inicial em finanças, é necessário que a gente conceitue gestão ou administração financeira. Na verdade, essa conceituação ela é de fundamental importância para o desenvolvimento de todas as ações que teremos que fazer no futuro. Então vamos conceituar. Um dos nossos autores, que é o Kittmann, para ele, a administração financeira vai falar sobre as responsabilidades e tarefas de controle visando a melhoria do resultado da empresa. Já Lemes Júnior, ele acredita que a administração financeira é responsável pelo direcionamento da empresa e vai estabelecer o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Ele também acredita que, na maioria das vezes, as decisões demoram bastante para serem implantadas.
Então, essa incerteza faz com que as decisões sejam analisadas com muita antecedência. Existem dois autores também, que é o Ross e o Jordan, que falam que o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro e aumentar o valor do patrimônio dos seus proprietários. O Gitman também fala que a administração financeira diz respeito às responsabilidades e às tarefas de controle visando a melhoria do resultado da empresa. Então, o que nós podemos afirmar com isso? Nós podemos afirmar que controlar finanças de uma empresa, guardadas as suas devidas proporções, é como controlar a nossa vida pessoal. Todos nós, para sobrevivermos no mundo capitalista, precisamos de ganhar dinheiro para pagar nossas contas, e também é necessário, para que a gente tenha um final de vida tranquilo, que a gente gaste menos do que ganha, correto? Obtendo ganhos maiores do que gastos, nós podemos ter um saldo positivo, quer dizer, uma sobra de dinheiro que nós vamos poder poupar para adquirir futuramente outros bens. E outro ponto fundamental que nós não vamos necessitar aprender é exatamente algumas nomenclaturas utilizadas em finanças. Algumas utilizadas no nosso dia a dia, sempre que nós levantamos até a hora que vamos nos deitar, e outras um pouco mais complexas, algumas que não são tão utilizadas no nosso dia a dia. Realmente nós vamos comentar sobre a entrada e saída de recurso financeiro, Então, duas nomenclaturas importantes que é bom a gente tentar entender. Vamos falar sobre a famosa palavra crédito e da famosa palavra débito. Quando nós recebemos dinheiro, dizemos que temos um crédito. E quando nós desembolsamos um dinheiro, nós teremos um débito. Vamos falar sobre essas duas grandes contas, que nós vamos ver elas de formas até diferentes. Você vai concordar comigo que esses dois termos são bem conhecidos no nosso dia a dia, correto? Um dos exemplos disso, nós podemos dizer, é quando nós vamos ao banco para acessar nossa conta corrente e vemos a observação do nosso dinheiro. Toda vez que é feito o depósito, essa conta corrente registra um crédito, e do outro lado, quando nós vamos fazer um saque no cartão, ou emitir um cheque, ou fazer um saque no próprio caixa, vai aparecer para nós um registro de um débito. O que nós podemos dizer? Que quando realizamos um pagamento, ou repassamos o dinheiro para comprar algo para alguém, nós podemos também chamar isso de débito. Então, quer dizer, toda empresa tem que ter os seus gastos no dia a dia, como pagar fornecedores, impostos, matéria-prima, salários, telefone, e por aí vai. A esses débitos, nós vamos chamar também como desembolso. E isso, que é essa saída de capital, não é muito utilizada no nosso dia a dia. É preciso salientar que na gestão empresarial, todos os recursos financeiros, quer dizer, aqueles recursos que falam sobre o nosso dinheiro e sobre todas as movimentações que serão feitas durante a atividade do negócio, eles estão ligados a recebimentos e a pagamentos. É muito importante enfatizar que os recebimentos serão todas aquelas entradas de dinheiro. Quer dizer, entrou dinheiro no meu bolso ou na minha empresa, nós teremos um crédito.
E todos aqueles pagamentos que serão feitos, todas aquelas saídas, todas as vezes que saíram dinheiro da nossa conta, nós teremos o chamado débito. Correto, pessoal? Nós precisamos de entender que a importância da administração financeira como ferramenta ou técnica que será utilizada para controlar de forma mais eficaz possível o nosso dinheiro e as operações e atividades da empresa. Quer dizer, nós vamos tentar evitar, da melhor forma possível, gastos desnecessários, desperdícios, observando quais são os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. E como é que nós conseguimos fazer isso? Uma forma muito interessante de se fazer isso é exatamente através do apoio profissional. Então nós precisamos de conhecer aquele famoso profissional de finanças, que será a pessoa responsável por gerir o nosso dinheiro, por gerir o dinheiro da empresa. Para que essa gestão seja eficaz, é necessário, é fundamental que a área tenha profissionais capacitados na gestão para toda essa movimentação financeira. Essa pessoa vai ser um administrador ou um gestor financeiro que vai ter a responsabilidade de controlar esses recursos, onde a função principal desse profissional de finanças é obter o maior lucro possível. O que é importante entender? É necessário ressaltar que a área financeira quase sempre é percebida como uma área que só trabalha com o dinheiro, que só faz aquela parte de controle do dinheiro. O administrador financeiro, ele é visto como um profissional que sempre está envolvido com aquela quantidade, aquele emaranhado de planilhas e de cálculos. Entretanto, nós vamos observar o seguinte: temos que observar que esses profissionais financeiros, eles necessitam de ter um conhecimento bem mais extenso do que apenas observar essa parte de controle. Nós vamos entender que, olha para você ver o que esses autores verificam sobre a figura do gestor financeiro. Ele fala que é o profissional que vai tomar as decisões de investimento, financiamento e gerenciamento das movimentações dos recursos financeiros. Mas é muito mais importante do que isso. O gestor financeiro é aquele rapaz, é aquele profissional, aquela mulher, aquela senhora, e agora as pessoas mais jovens que estão inserindo cada vez mais cedo no mercado de trabalho, que vão trabalhar muito com a parte estratégica. Frisem bem essa palavra. Buscando ainda a viabilidade do negócio. Isso quase a todo custo. Atuando de forma que o total dos créditos seja sempre maior do que os débitos, obtendo assim aquilo que a gente chama de resultado positivo, ou seja, que os negócios gerem lucro para a empresa. Eu já havia falado, a área financeira ela é percebida apenas como uma área que elabora a tabela de controle, onde o administrador financeiro é aquele profissional que vive em função das planilhas. Isso não é verdade. Isso nós temos que ver que é bem mais extenso que nós vamos ter que utilizar. E como é que esse profissional faz com que funcione a área financeira de uma empresa? Quais são as atribuições desse administrador financeiro? Antes de falar de planejamento financeiro, eu gostaria de colocar em cima dessa tela o que o administrador financeiro
tem como atribuição. Além de controle interno, que inclui o aspecto operacional da empresa, ele também deve se preocupar com o ambiente externo. Por quê? Esse ambiente externo ele é influenciado por alguns fatores econômicos que vão interferir na viabilização dos negócios, que vão influenciar diretamente a área de finanças. Principalmente quando nós vamos conversar sobre taxa de juros e indicadores de inflação. O acompanhamento dessas variáveis econômicas e a boa forma de compreensão de como elas vão influenciar a viabilidade dos negócios vai contribuir para a tomada de decisão financeira mais adequada. O gestor financeiro deve fazer uma análise conjuntural, onde vai verificar quais são os riscos que vão comprometer a empresa e como esses riscos são envolvidos no dia a dia dessa empresa. Ele também vai tomar algumas outras decisões. Então, quais são as principais responsabilidades desse profissional para fazer aquilo que a gente chama de planejamento financeiro? Que vem sempre aquele questionamento. Será que planejar financeiramente é importante? Observe algumas perguntas. A empresa precisa de comprar instalações novas, computadores, para melhorar o seu arranjo do dia a dia? Esses bens têm que ser comprados à vista ou a prazo? Uma outra pergunta. A empresa tem uma dívida com fornecedores, no caso nosso, um débito com fornecedores, para quitar. E não tem recurso suficiente, quer dizer, crédito em caixa, não possui dinheiro em caixa. O administrador financeiro deve fazer um empréstimo no banco ou ele deve procurar esses fornecedores e renegociar a dívida? Quer dizer, essas duas situações que eu citei, elas envolvem responsabilidade de gestor financeiro e envolve aquilo que a gente chama de planejamento. Podemos também utilizar essas duas perguntas que estou falando para fazer uma correlação entre essas duas situações. Será que não faltou dinheiro no caixa porque o gestor financeiro decidiu comprar essas instalações e o dinheiro ele estava disponível para pagar o fornecedor? Nós temos que entender que o profissional, esse profissional, ele deve estar sempre focado nas contas da empresa para tomar decisão que não comprometa o caixa. Aí, pessoal, eu gostaria de voltar a ressaltar a importância da área de controle do profissional financeiro para a gente conversar a respeito das principais características desse administrador, que além de ser um profundo conhecedor, ele precisa de ser transparente, ético, disciplinado, comprometido, orientado para resultados, disponível para os colaboradores e superiores da empresa, formador de times e equipes, possuir características de liderança, estar sempre motivado e ser assertivo, pois é necessário estabelecer metas e objetivos aliados à realidade que cerca esse profissional. Ele precisa de ter gerenciamento de tempo próprio da equipe, evitando estresse, pois todo mês tem fechamento financeiro e na área financeira gera o famoso estresse. Precisa de ser proativo, precisa de ter inteligência emocional, inteligência interpessoal. Então, para que ele possa fazer o planejamento financeiro, é necessário que esse profissional tenha todas essas características. Por que é importante planejar financeiramente? Em todas as áreas de negócio,
As principais decisões, né, são sempre aquelas que foram feitas de forma planejada, né? Todas as decisões, elas devem ser pensadas com antecedência e vai ter uma maior probabilidade de dar errado do que aquela decisão que foi tomada por impulso e sem nenhum tipo de planejamento. Para conversar sobre finanças, eu acho interessante que vocês assistam o filme Até Que a Sorte Nos Separe. Ele foi inspirado num best-seller, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do consultor financeiro Gustavo Cerbasi. Aí embaixo está o canal do YouTube, que possui esse filme em HD. É muito interessante, o filme é legal, vocês vão gostar muito de assisti-lo, e ele vai mostrar muito bem o porquê que na área financeira não é muito diferente exigir planejamento, não. Nós podemos até afirmar que é na área financeira que o risco é ainda maior, pois envolve dinheiro. Quer dizer, pode gerar prejuízo, né? Uma decisão financeira equivocada, sem uma análise preliminar, sem uma reflexão das consequências que ela pode gerar, vai impactar negativamente, e dependendo do volume de dinheiro envolvido nessa decisão, fazer com que a empresa entre numa famosa palavra que se chama insolvência, quer dizer que a empresa vire mal pagadora, que não consiga pagar as suas obrigações. Então, o que nós precisamos entender? Que é necessário observar que uma decisão financeira errada pode gerar sérios problemas para a empresa. Então, um planejamento pode começar a qualquer momento. Vamos entender primeiro o que é um planejamento financeiro, né? E vamos entender o que é um planejamento adequado e o que é um planejamento inadequado. Quer dizer, sem a definição clara dos gastos e que não receba toda a receita esperada, né? E aquele outro que seja buscado todos os recursos de forma correta. A primeira coisa que nós temos que entender é que um planejamento ele pode ser feito no instante que a empresa está sendo criada, né? E também pode ser feito quando começa a surgir algumas dificuldades financeiras. O fundamental é que no momento do planejamento sejam levados em conta todos os aspectos financeiros que são invisíveis. É interessante falar isso, né? Como é que nós temos aspectos financeiros invisíveis dentro da empresa? Você vai estar perguntando, como é que eu vou planejar aquilo que eu não enxergo, né? O importante é entender o seguinte: é muito difícil você não lembrar, ou você lembrar de tudo que irá gastar. Sempre a gente vê quais os gastos que são mais comuns e evidentes. Sempre a gente esquece daqueles gastos que a gente só vai lembrar na hora que a gente vai ter que pagar. O interessante é isso. Até alguns autores vão falar muito sobre planejamento financeiro, mas antes de passar para isso, eu quero discorrer um pouco mais sobre um outro ponto que também deve sempre ser tomado de cuidado, que é na hora de fazer a pesquisa e planejar um determinado valor a pagar, porque sempre vai aparecer outros valores. Por que isso acontece? Por falta de planejamento. Santos, ele fala de forma muito interessante que o planejamento financeiro e empresarial pode ter início a qualquer etapa do empreendimento. Ele recomenda que seja feito mesmo antes de começar o empreendimento ou de fundar esse empreendimento ou empresa.
levando sempre em consideração todos os aspectos financeiros calculados para o monitoramento, né? Já Mandelli conceitua o planejamento financeiro sob forma fragmentada, onde deve ser fragmentado em planejamento e finanças. Ele diz que planejamento, segundo o dicionário, é traçar metas, elaborar planos direcionados a aquelas peculiaridades do projeto que se almeja pôr em prática. Já as finanças, nós vamos dizer que é um método de administração dos recursos disponíveis, encaixando-se no meio empresarial ou particular, onde nós vamos discutir a distribuição e aplicação desses referidos recursos, né? Então, pessoal, o que nós fizemos nesse período? Nós conversamos sobre a importância da área de finanças, falamos sobre a característica da área de finanças, falamos também sobre o perfil do profissional financeiro e também aprendemos como é importante desenvolver um planejamento financeiro para gerenciar com mais segurança uma empresa e correr menos riscos. Essa é a nossa primeira aula. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estar com vocês e lembrar que façam as atividades propostas. Até a próxima aula e muito obrigado.